Olá a todos e todas, eu sou Rafael, assentado aqui no assentamento Luiz Beltrame de Castro, no município de Galha, no interior de São Paulo, né? Aqui uma parte das famílias trabalha com produção agroecológica, né? E a nossa produção agroecológica a gente busca comercializar em cestas, mercados, circuitos curtos, né? E um dos sistemas que a gente trabalha é o sistema de produção agroflorestal. O sistema de produção agroflorestal a gente busca inserir nele diversos componentes arbóreos, arbustivos e herbáceos, e nesse sistema de manejo a gente usa as plantas para fazer a poda, né? E parte ou quase toda a adubação que vai nos cultivos, ela é provinda de bananeira, de engazeiras, de arbustos como a margaridão. Então a gente faz o manejo de acordo com a ecologia de cada espécie, né? Então, por exemplo, aqui a bananeira, ela foi podada, foi cortada no meio e colocada sobre o canteiro, que uma das principais formas de evitar de sair planta espontânea. E depois o canteiro ele é de um jeito diferente, né? Então a gente não levanta muito o canteiro também, porque senão evapora muita água. Então aqui a entrelinha que a gente caminha, ela fica mais alta do que o canteiro. E aqui a bananeira também vai no meio dos canteiros, né? Aqui está plantado beterraba e cebolinha, né? Beterraba no meio e cebolinha dos lados. Então depois que sair a beterraba vai ficar só um canteiro de cheiro verde, né? De cebolinha, né? Então aqui o adubo, a bananeira está servindo como adubo. E depois a gente cobre com uma palhada, que é para também... nesse caso não dá para colocar uma palhada muito grossa, porque esses canteiros foram feitos para plantio de sementes. Então a gente coloca só um pouquinho de nutriente aqui, porque a maioria deles vem do capim e da banana. Nesse aqui já foi uma camada mais densa, né? Aqui vai ser plantado tomate. Então aqui tem bananeira, tanto por baixo, quanto a bananeira também está cobrindo o canteiro. Então, como aqui vai ser de muda, a gente já coloca uma camada mais farta de matéria orgânica, né? Então, ou seja, esse é o alimento de valor biológico que a gente chama, né? Que quando os nutrientes passa pelo seu ciclo natural, a gente costuma dizer que aquele alimento que dura mais tempo na geladeira, aquele alimento que tem mais sabor, que tem mais tempo de prateleira, a maioria deles advém desse processo de produção. Aqui nessa área já é uma área que está mais estabelecida, vamos dizer assim, do ponto de vista produtivo, que é do lado daquela. Então aqui nesse sistema de manejo, o alface já está saindo, está ficando a cebolinha, e depois que o alface vai saindo, vai ficando a couve. Então são os ciclos sucessionais que a gente chama, o que vem depois, né? Por exemplo, aqui a salsinha está consociada com o alface. Tem algumas espécies frutíferas de abacaxi, de jabuticaba, tem mirra. Então tem espécies dos mais variados gêneros, né? Aqui, por exemplo, tem o brócolis, tem couve-manteiga, a salsinha foi plantada de semente, o alface de muda. Então a gente, conhecendo a ecologia das espécies, possibilita saber o momento exato de entrada e de saída de cada planta. Por exemplo, aqui a rúcula já está saindo, já deu a sua fase, né? A gente tem que tirar ela, porque senão ela vai colocando uma inflamação de senescência no solo. A inflamação de senescência é o envelhecimento, então passa a prejudicar. E nesse momento que a vagem está começando o seu processo produtivo, isso não é interessante, porque o sistema agroflorestal tem que ter clareira sempre tem que estar podando entrada e saída de plantas, para necessidade de entrada de luz constante. Sempre que uma espécie está chegando ao final do seu ciclo ou está subindo demais e causando sombreio nas espécies que toleram menor quantidade de luz, essa luz também ela pode ser prejudicial se a gente não fazer esse processo como a gente faz no manejo das adubadeiras. Então a agricultura sucessional, que a gente chama, ela passa por esse processo. Então a gente vê que uma produção bastante grande, né, do alface. Então olha que coisa linda. Então a gente vê que o sistema agroflorestal ele tem caminhado e se consolidado a cada dia mais por um sistema de manejo que ele é adaptado à realidade ecológica das regiões tropicais e da agricultura familiar, né?
Aí a gente tem aqui nesse canteiro a beterraba também, que já vai dar colheita essa semana. Então a gente vê que o sistema agroflorestal, ele é plena fartura. A gente, conhecendo a ecologia das plantas, a gente tem muito sucesso nesse sistema de manejo. Ali tem jabuticaba, tem manga, tem bananeira, tem limão, tem ingazeira. As espécies frutíferas também se prestam para a finalidade de adubar o solo, né? São boas espécies que toleram bastante podas. Desempenham serviços ecológicos também, né? Além dessas, tem o eucalipto, que já começou a sair algumas madeiras daqui para fazer poste, fazer mourões. Então tem várias finalidades, né? Tem pasto apícola, tem leucena, tem diversas espécies, tem ameixa, que são espécies frutíferas também, mas tem espécie madeireira, tem espécie de variados tipos, né? E fisionomias de vários lugares, de outras regiões, de outros biomas, que a gente consegue adequar nesse sistema de manejo. Tem o IP, que é da fauna nativa brasileira, da flora nativa brasileira, que é uma madeira muito nobre. Então, além do sequestro de carbono, que é muito importante devido à poluição que deixa o ar mais poluído, esse sistema, pela grande quantidade de fotossíntese que ele faz e propicia ter bastante poda, então ele sequestra o carbono e ele é devolvido ao solo, né, como matéria orgânica, seja pelo capim, seja pela folhagem das podas. Então a atração de passarinhos aqui ela é muito grande, né? Diversos espécies da fauna passiflora, elas estão nesse ambiente. A gente vê que o sistema agroflorestal ele traz o passarinho de volta. Só que, por exemplo, como a diversidade de alimentos é muito grande, acaba tendo fartura, muita fartura. Então esse é um sistema que ele é adequado para produzir alimento saudável, né?